Olá! Olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e hoje é a nossa 5ª temporada. Finalmente! Eu estava morrendo de saudades de gravar. Esse é o nosso primeiro episódio da 5ª temporada. E como todo mundo já sabe, né, quem segue o canal e quem conhece aqui o podcast, sabe que eu sempre estou trazendo um tema muito necessário que tem feito o podcast ficar cada vez mais conhecido por essa causa que, né, eu trabalho junto com os ativistas, que é o HIV. Então, nada como abrir a 5ª temporada com um episódio sobre esse tema, né? Eu aproveitei que em todas as entrevistas que eu fiz, que foram mais de 100 episódios, eu sempre trago muito as entrevistas que me trouxeram muita relevância, muitos views, muita gente repercutiu muito. E eu acabei trazendo para esse primeiro episódio 2 convidados que já são aqui, convidados de carteirinha, né? Eles estão aqui em todas as temporadas, tanto que essa é a minha terceira entrevista com eles, cada um, né, a terceira entrevista. E eu estou muito feliz de ter trazido eles. E antes de apresentar eles, eu queria só falar um pouquinho dos dados do HIV, que eu acabei dando uma olhada no ChatGPT, como é que está a situação hoje. E, para vocês terem uma ideia, hoje, 40 milhões de pessoas vivem com HIV. E a gente tem 1,3 milhões de novos casos por ano. 600 mil mortes relacionadas à AIDS por ano também. E aí, dados no Brasil, a gente tem hoje uma média de 1 milhão de pessoas que vivem com HIV. E a cada ano a gente tem 51 mil novos casos. Então, para mim, o HIV ainda não está controlado. É uma epidemia global, né? A gente pode ver que hoje a gente ainda tem muita dificuldade de acesso a diagnóstico, a tratamento, a prevenção. Claro que o Brasil hoje avançou muito, né? Hoje a gente é um dos melhores e mais bem conceituados tratamentos, hoje é no Brasil. Mas a gente tem muito o que falar, né? A partir do momento que é uma epidemia que a gente tem 51 mil casos novos por ano, é um tema que é muito importante a gente estar sempre falando e trazendo, e entendendo por que realmente a gente não consegue melhorar esses números e melhorar essa prevenção. E aí, falando um pouquinho dos meus convidados hoje, trazendo aqui hoje Danilo, mais conhecido como Vale Serra nas redes sociais. O Dan, ele é um ativista hoje da causa, ele vive com HIV desde 2008, tem uma história incrível também, já tem várias entrevistas com ele aqui no canal, depois vocês assistem. Hoje ele é estagiário de psicologia, casado, e a gente vai falar um pouquinho mais da vida dele. E a minha linda, que também é viral aqui no meu canal, Renata Nunes. Eu sou muito feliz que eu fui a primeira a trazer ela em podcast, né, Rê? Depois todo mundo quis, mas eu fui a primeira. Renata Nunes também, 32 anos. Ela trabalha com marketing, empresária, influenciadora digital. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à Estrela. Pela terceira vez. Vão dar sorte, hein? Nessa 5ª temporada, esse primeiro episódio vai ser bombástico, vocês não acham? Acho que vai sim. Sim. O que vocês acham? Com certeza. Sempre será. E acho que a gente pode começar com... Acho que tanto faz quem quiser começar um pouco, mas contando o que vocês têm achado dessa evolução do HIV, agora 2025, o que vocês têm sentido que tem melhorado, o que tem avançado, o que vocês, na opinião de vocês, acham que ainda tem muito que percorrer. A gente sempre fala do estigma, né, e do preconceito, que é algo que parece que não evolui tanto quanto a medicina, mas querer começar a conversar. E vamos começar a conversar, quebrar o gelo, e a gente vai trazendo os assuntos. Quem quer começar a falar? Dan. Rê. Boa noite, pessoal. Ju, mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E, bom, eu acredito que hoje o que a gente precisa avançar, com certeza ainda é o tema do preconceito. Porque nós temos um tratamento eficaz, um tratamento avançado, que permite com que pessoas vivendo com HIV tenham saúde, qualidade de vida, não transmitam mais o vírus, tenham uma vida normal como qualquer outra pessoa, possam ter filhos biologicamente. Mas ainda existe um grande tabu, o estigma e o preconceito que persiste. E a gente precisa quebrar isso com informações. Com informações e também acredito que as políticas públicas relacionadas a isso a gente precisa avançar também para cada vez mais, não só falar de prevenção, mas também trazer mais informações atualizadas sobre o que é viver com HIV hoje em 2025. Eu concordo com todos esses apontamentos. Acho que quando a gente pensa na evolução do tratamento, a forma que evoluiu, a qualidade de vida que a gente tem hoje,
biologicamente falando, e, para o outro lado, psicologicamente falando, como a gente não conseguiu chegar a um ponto de estabilizar a saúde mental de pessoas que vivem com HIV por conta da desinformação. Eu vejo isso pelas mensagens que eu recebo ainda, como as pessoas têm uma ideia muito errada, elas acreditam que existem grupos de risco, elas ainda têm isso, né, enraizado, que é uma ideia muito oitentista. Muito. Ninguém fala sobre prevenção de forma... É uma obrigação, eu acredito que seria uma obrigação de programas do governo de falar de prevenção. Sim. Os jovens, hoje, o maior número de infecções está entre a população mais jovem, né, de 20 a 24 anos. Hoje, ainda 25% das pessoas têm o diagnóstico em estágio de AIDS. Quando a gente fala de um tratamento eficaz... 25% da... 25%. Nossa. Quando a gente fala de um tratamento eficaz como a gente tem hoje, disponibilizado pelo SUS, e 25% terem o diagnóstico em estágio de AIDS, é muito triste. Então, em algum lugar, a informação não está chegando. E como fazer essa informação chegar? Sendo que nós somos um país muito moralista quando o assunto é sexo. Sim. Esse é um tema muito polêmico, né? A gente falar de saúde mental e falar de prevenção. Sim. E aí, eu, por exemplo, sou muito atacado na minha rede social, estava falando com a Renata agora há pouco sobre isso, né? Que quando as pessoas falam, mas você não fala de prevenção? Não, eu falo de pós-diagnóstico, está na minha bio. Esses dias uma pessoa falou assim, você tem que falar de prevenção. Eu falo, não, eu falo de pós-diagnóstico. Se você acha importante falar de prevenção, faça uma página, né? Conquiste aí os seus 20 e poucos mil seguidores e aí você vai lá e fale sobre prevenção na sua página. Mas que se eu for falar de prevenção, em algum momento eu vou levar uma invertida. Se eu falar assim, é importante falar de prevenção. Se alguém fala assim para mim, mas você não usou. Sim, eu não usei. Então, eu falo sobre saúde pós-diagnóstico. A importância... Tem uma coisa que é um dado oficial da UNAIDS, que 95% das pessoas hoje que têm o vírus estão em tratamento. E 60% dessas pessoas que tiveram uma boa adesão ao tratamento foi por conta do acolhimento no pós-diagnóstico. Olha. Então, se a pessoa entende que aconteceu, pode acontecer com qualquer um. Eu falo que qualquer pessoa com uma vida sexual ativa está sujeita. Eu até tenho um termo que eu uso isso em palestra, em sala de aula. Qualquer pessoa transante está suscetível ao vírus. E eu acho que 99% são transantes, né? Assim, das pessoas. E as que não são infelizes, porque elas ficam enchendo o nosso saco. Né? São 70% das mulheres que chegam até mim são mulheres que contraíram HIV no casamento. Uma delas pariu, ela deu a vida a uma criança que ela, quando entrou no grupo, ela era super bloqueada para novos relacionamentos, achava que ela não ia encontrar ninguém. E depois disso, ela hoje conseguiu encontrar uma pessoa, se casou, teve filhos, então hoje vive bem. Teve uma outra também que está casada agora. Mas essas mulheres contraíram HIV, a maioria delas, dentro do casamento. Então, casamento não é prevenção. Não. E é importante a gente falar também, porque as pessoas julgam muito, não usou preservativo. Quem usa preservativo hoje em dia? Muitas pessoas não usam. É importante usar, mas é importante a gente lembrar também que não é o único método de prevenção, porque se as pessoas se testassem, a gente não teria esse percentual tão grande de diagnósticos já em estágio de AIDS. Não se testa. Eu tenho uma experiência muito interessante. Há uns 2 anos atrás, para um trabalho da faculdade, era um trabalho de uma unidade curricular que chama Saúde Única. Era um curso, dentro do curso da psicologia, era enfermagem, físio e psico. E aí nós tínhamos um trabalho de conclusão, porque agora os TCCs são semestrais. Uhum. E o meu TCC foi sobre testagem e prevenção para ISTs. Tiveram 2 situações que eu passei na faculdade que eu fiquei assustado. Número 1. 80% das pessoas que chegaram no meu stand não conheciam preservativo interno, externo e nem autoteste. E daí, quando eu abordei o autoteste,
Eu lembro que uma grande parte não tinha nem ideia que existia. E aí a gente optou por não deixar fazer ali, porque né, se você dá um autoteste, a pessoa tem um diagnóstico positivo ali numa situação como aquela, não é um espaço para você acolher, não é um momento de você acolher uma pessoa que vai ter um diagnóstico positivo. Então, a gente acabou mostrando que existia, mostrando o autoteste, como funcionava. Eu fiz um teste. Mas a grande parte dessa juventude não conhece nenhum método, nem de prevenção, nem de testagem. E nas escolas não falam nada também. Meus filhos estão sabendo por mim, assim. A gente não tem uma... É uma questão de cabeça pensante no sentido de entender que falar sobre educação sexual não é incentivar com que as crianças façam sexo. Falar sobre educação sexual, inclusive, é uma pessoa entender que ela está sendo abusada. Exatamente. Que uma criança está abusada. Né? E aí, não pode falar sobre sexo. Quem vai ensinar isso em casa? E em casa não ensina. 60% das pessoas que chegam em estágio de AIDS são pessoas de pele preta ou parda. 60%? 60%. Isso aí talvez esteja defasado, esse número, mas grande parte dos usuários de PrEP estão no Sudeste. É uma coisa absurda. 80%, sim, isso eu já tinha ouvido falar. 80% dos usuários de PrEP estão no Sudeste. Forte em São Paulo, assim, agora em outros estados muita Exato. gente E sabe o desconhece. que falta? Representatividade. Então, aqui, hoje, eu estou muito feliz de estar aqui. Você ceder esse espaço, que eu acho que assim, é fenomenal, mas ter uma mulher com a gente falar sobre isso, porque a gente precisa de mulheres falando para mulheres. Uma mulher, ela se sente mais acolhida escutando de uma mulher. Ela sabe que a experiência é uma experiência vivida. Então, assim, é muito diferente de uma mulher heterossexual falar para outra mulher sobre a vivência dela, vivendo com HIV, do que a minha. Porque a gente tem que entender que ainda existem castas. Infelizmente. É uma coisa muito horrorosa, mas existe. Então, quando a gente pega essa representatividade e transforma no meio de informação, é uma forma de prevenção. Ter você aqui para falar da sua vida é uma forma de prevenção nesse espaço que você cede para que a gente possa levar a nossa vivência. Não, e eu fico muito feliz, Dan, porque é impressionante. Você viu no meu TikTok, é muito, sabe? Repercute muitos vídeos sobre HIV, assim. E você não vê muita gente falando. Quer dizer, eu vejo os ativistas falando, que é sempre as pessoas meio que eu trago aqui no podcast. Mas é que eu acho que o HIV está no meio de todo mundo. Eu não acho que só quem vive com HIV deveria falar sobre HIV, sabe? Eu acho que todo mundo deveria falar. Mas isso não acontece. Pode reparar, não acontece. Ou a pessoa vive com HIV e fala, outras pessoas não falam sobre isso. Eu não sei com você. Aí eu gostaria de saber de você. Eu escuto muito assim, das pessoas que chegam até a minha página e deu um boom nesse último ano. No X, eu tenho quase... no X é bem forte, né? Eu tenho quase 75 mil pessoas que me seguem. Tem postagem minha que chega a 1 milhão de visualizações, entre visualizações, compartilhamento. E o meu TikTok também está crescendo bastante. Assim, eu ganhei 3 mil seguidores em 3 semanas. Às vezes vem um vídeo viral do nada, né? Exato, Você começa a ganhar quando seguidor. são vídeos polêmicos. E aí você tem que saber lidar. Nós estávamos falando isso quando a gente estava esperando aqui na sala de espera. A gente estava falando sobre isso. Do que a gente traz para a gente e o que a gente não traz para a gente. E eu uso muito o meu aprendizado na psicologia para entender o que eu trago e o que eu não trago. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante é quando as pessoas chegam até a minha página, elas falam assim: eu queria ter essa força que você tem para poder falar abertamente como você fala. A minha resposta é sempre a mesma. Eu falo por mim e falo por você. O importante é você estar bem com você. É importante a gente ter essa discussão, mas é importante a gente estar bem. Sim. Eu tive até uma pergunta de um seguidor que falou assim: você me aconselha a falar para minha família? E depois eu vi o vídeo da resposta e eu sei que foi uma resposta dura. Eu falei assim: a sua família vai te ajudar? Eu vi esse vídeo. Você viu? Porque é uma real. A gente que passou por isso, a gente sabe. Se a família é uma não... responsabilidade muito grande você falar, não, fala. Exato. Mas como ele vai essa saber se a dinâmica? família vai ajudar sem falar, né? Também. Mas o ponto é assim: se você vai falar e você...
me considero privilegiado. Quando eu tive meu diagnóstico, a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe, a segunda foi meu irmão, depois foi meu avô. Meu avô. Aí, essa história, todo mundo depois manda uma mensagem sobre esse tema específico. Gente, assistam. Tem nos episódios Tem você no episódio, contando. Acho que é no primeiro No episódio. primeiro, meu avô, militar, capitão da Polícia Militar, era capitão da Corregedoria. Meu avô tinha 4.000 agentes militares abaixo dele na época. Meu avô foi guarda do JK. Na época tinha 80 anos. E foi a terceira pessoa a saber. E meu avô veio com uma chuva de conhecimento. Falou, olha, você vai tomar um remédio, um comprimido, tudo bem. Isso, né, não é mais o que era antes. Mas venhamos e convenhamos. Eu sou um ponto fora da curva. Porque não é assim. E eu recebo muitas histórias que não são assim. Aí a minha resposta para esse seguidor foi, você vai ter que acolher a sua família ou a sua família vai te acolher? Porque tá aí a questão. Se a sua família for precisar do seu acolhimento no momento que você ainda não se acolheu, fica difícil. Tá certo. Então, esse encontro vira um material de apoio para muita gente. E eu acho que você deve ajudar muita gente, muitas mulheres que se veem perdidas. Porque eu recebo mensagem de muita mulher heterossexual perdida, completamente perdida. E aí eu fico assim meio sem saber como lidar, porque eu não sei como é isso para uma mulher. Porque no meio gay a gente foi bombardeado com isso na década de 90. 80 eu nem falo, porque 80 era literalmente uma sentença de morte. Mas 90 era o câncer gay. 90 já tinha o AZT, né? Já tinha o AZT. Para a gente ter uma ideia de como é importante o seu trabalho, exaltar a sua fala dentro da vivência com HIV, o tratamento foi se falar em saúde da mulher vivendo com HIV em 91. Gente, a gente teve o primeiro caso em 93. Achavam que não pegava só. Uma coisa que eu acho que é importante. Que se inspiraram em você, elas que falam? Se inspiraram. Sim. Teve algumas que se inspiraram. E eu acho legal porque são várias camadas. Eu estou um pouco... que chegam até mim, elas chegam carregadas de culpa, de arrependimento, aquele peso do diagnóstico. Por quê? Porque eu até acredito que o público, os homens gays, né, o público homossexual, já vem trabalhando essa questão de lidar com estigmas e preconceitos pela questão de sexualidade há muitos anos. Então, eu vejo que seja até de uma maneira um pouco mais... Eu acredito que vocês têm uma força maior para lidar com esse lance do preconceito, porque já vem lidando com isso em relação à sexualidade. Eu sempre faço uma comparação. Mulher heterossexual infectada com HIV. É bem feito. Quem mandou dar sem preservativo? Agora, o homem heterossexual infectado por uma mulher heterossexual... Coitadinho. Ficam pro Diego direto. O cara é o garanhão. E a mulher que pega um monte de cara? O que ela é? Puta. A gente não precisa ir muito longe. Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre isso, que uma pessoa que eu conheço, que nós tínhamos um relacionamento olímpico. Era assim, era um comportamento de cumprimentos olímpicos. Oi, tudo bem? Como você tá? Boa sorte. Ai, que legal te ver. Aí um dia ela me encontrou num encontro de trabalho e falou, nossa, eu vi seus vídeos, né? Você fala sobre HIV. Eu falei, falo. Mas também, né? Transar sem camisinha. Aí eu achei assim tão descabido aquela fala. Eu falei, tipo você, né? Você veio de um sexo desprotegido. Maravilhoso. E você tem 5 filhos. E ela? Não, aí ela ficou assustada, porque eu tava falando justamente isso com a Renata antes, que eu falei, a gente precisa começar a devolver o desconforto. A gente precisa começar a devolver o desconforto, porque assim, o que acontece? O que eu vejo? Qual é a minha leitura? Quem vive com HIV é uma carga emocional pesada muito grande. Muito grande. A pessoa nem sempre vai ter essa coragem, essa força. E para uns é muito mais fácil do que para outros. Sim. Isso é fato. Não adianta a gente falar que abrir a sorologia foi tranquilo, porque a gente sabe que não foi tranquilo. Quais são os seus desafios com a sorologia aberta? Tenho vários para compartilhar com vocês. Um deles é o trabalho. Olha aí. Um deles é o trabalho. Trabalho como? Porque eu sou influenciadora. Eu trabalho com publicidade. Então, eu estava até compartilhando isso com o Dan agora no início, quando eu cheguei. Que eu tinha uma página local na cidade onde eu moro, que eu trabalhava já com publicidade antes de lançar o meu livro, e eu fiz essa transição. E eu percebi, no início do lançamento, quando teve toda a repercussão, eu fui muito bem acolhida.
Os clientes que eu tinha se mantiveram, mas sutilmente, aos poucos, isso foi diminuindo. A minha agenda foi diminuindo de novas contratações, de novas pessoas, de um comércio local ali, de me chamar para fazer uma divulgação. Talvez por, essa pessoa que vive com HIV vai vir aqui no meu comércio, será que vão frequentar? Será que não vão se incomodar? Porque a moça que tem HIV tá aqui gravando. Será que as pessoas... Será que vai repelir os clientes da minha loja? Será que no supermercado as pessoas vão querer fazer compra aqui? Porque ela tá tocando nas coisas. Pior que eu acho que é real, tão real isso que você tá falando. O senso comum ainda muito. acha que se pega HIV no compartilhamento de objetos. É uma loucura. Então, eu senti isso na minha agenda de trabalho. Diminuiu um pouco... Embora eu tenha sido muito bem acolhida, também teve novos clientes e eu sempre penso assim, se uma porta se fecha, várias outras se abrem. À medida que eu fui criando cada vez mais conteúdo sobre HIV, que isso foi diminuindo. Até porque eu também não fui correndo mais tanto atrás de clientes, porque eu tenho um outro objetivo hoje, que são outras fontes de trabalho. Mas eu senti, sim, que teve essa diferença em relação à publicidade. Então, aí a gente já tem um ponto que é... Quando a gente dá a cara a tapa para esse tema, a gente corre esse tipo de risco. E é um dos riscos. Tem o pessoal também, né? Que com certeza... Então, aí a gente já tem uma questão que é um desafio. Né? Você superar esse desafio. Sim. E aí você teve força. E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho que eu sou muito parecido a Renato. Fico feliz por esse encontro, que é o não coitadismo. Não tem coitadismo comigo. Eu não vou colocar... Vira a página e pronto. Eu não vou colocar minha cabeça para baixo. Você não pensa, livrou da pessoa, livrou do trabalho, né? Eu penso assim, eu não vou me colocar para baixo para vestir essa roupa de coitadinho. E por isso que eu falo que, de repente, chegou o momento da gente devolver o desconforto. Isso. Então, a gente tem aí esse desafio. Ele está presente. Para mim, um pouquinho menos, porque não afeta diretamente o meu trabalho. Embora tá todo mundo esperando para assistir esse podcast aqui na segunda-feira. Perdão, hoje. Sim. Corta. Tá todo mundo... começar a fazer ao vivo, né? Não sei porque eu não faço. Só questão de fazer mesmo. Tá todo mundo esperando para assistir esse podcast. Tem muita gente. E as pessoas adoram esse trabalho. Acham super legal. Até porque o meu cliente, para ele, não importa. Não tem diferença. Mas é um desafio para um monte de gente. E aí, quando a gente fala nesse momento pós-diagnóstico, que é muito onde eu foco, nesse momento, a pessoa está tão fragilizada que ela não tem força para brigar. Eu tenho um caso de um acolhimento que eu faço e a pessoa passou por uma situação constrangedora. Aí ela falou assim, eu escutei uma pessoa começar a falar sobre pessoas vivendo com HIV e eu me senti muito mal e eu não soube rebater. E eu falei assim, nesse momento é o momento que você tem que se acolher, você tem que se abraçar, você tem que se perdoar. Infelizmente, a gente vai tropeçar em pessoas que são um poço de ignorância. Né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha, que contrata o serviço da Renata para fazer uma promoção de mercado, de farmácia, de qualquer coisa que seja, e não sabe que não existe nenhum risco, não sabe que assim... O sistema imunológico da Renata é igual a de uma pessoa que não vive com HIV, porque ela está indetectável. O que eu estou falando aqui é ciência, não é achismo. Indetectável não transmite. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. E sempre tem que ficar batendo, né? Porque parece que ninguém acredita nisso. Muito. E tem gente que fala claramente que não acredita nos Eu já vi médico. Não tem essa, não. Eu já vi médico falar isso. Vai arriscar, vai... Eu já vi mesmo uma assim, eu não quero médica... arriscar. Mesmo vocês falando, eu não tenho coragem. Eu já vi uma médica falar que nem sempre indetectável é intransmissível. Eu falei assim, olha, o seu caso é um caso de conselho de ética. Médico falando. Não, é conselho de ética. Eu aprendi. Quando eu pego o funcionário... Gente... Pessoal da área da saúde, esses dias veio um farmacêutico me atacar. Ele falou que o que eu tinha era uma doença mortal e o que eu estava fazendo ali era um absurdo, porque eu estava incentivando as pessoas a se infectarem. Romantizando a doença. Não, falou romantizar, eu já sei que a pessoa está romantizando a própria burrice. Eu só escuto isso. Hoje eu tô muito polêmico. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Fiquem tranquilas, que hoje... Os cortes virais. Romantizando a própria burrice. Eu falo, mas usa. Quando a pessoa fala assim, não, para de romantizar, eu falo assim, tá tudo bem, lindo. Eu tô romantizando a minha vida saudável e você a sua burrice. Porque, assim, se você vai de contra a ciência... Né? Não, absurdo. Eu tive um caso, por exemplo, da pessoa que colocou assim, nem sempre indetectável é intransmissível. Eu falei assim, bom,
Eu não vou esperar muito, porque teve médico que prescreveu cloroquina. E aí, infelizmente, não tem muito o que você Sim. falar. Né? Não é, a gente tem que parar também com essa ideia de achar que, porque é da área da saúde, vai ter o preparo que a gente precisa para isso. Ô, gente, mas na opinião de vocês, essa é a pergunta para os dois. Por que vocês acham que ninguém acredita que o indetectável é intransmissível? Todo mundo ainda tem medo de se relacionar? E como mostrar para as pessoas melhor isso? Eu não sei, porque... Eu acho que... Desculpa, posso responder? Claro, Dan. O que eu acho, Danilo? Se a gente parar para pensar, de uns 2 ou 3 anos para cá, nós tivemos uma coragem que muita gente não teve durante muitos anos. Sim. A gente é uma novidade. A gente vai ser o primeiro grupo a envelhecer, talvez, sem nenhum efeito colateral, nem da medicação e nem do vírus. Vamos colocar dessa forma. É um privilégio. Porque a gente teve uma rotina de testagem e quando se testou, começou o tratamento. Então, o que eu vejo? Sim, temos um preconceito gigantesco pela frente. Ele acontece, ele está aí. Mas eu acho que hoje a gente encontra menos barreiras para poder falar sobre isso do que antes. Sim. Então, o nosso trabalho é um trabalho de muita importância. Muita coragem também. Porque a gente está mostrando... Então, as pessoas às vezes me procuram e falam assim, é sério? São quase 18 anos que eu vivo com HIV, gente. É muito tempo. São quase 18 anos. E aí, eu até, às vezes... Eu entendo quem fala isso. Embora a gente sabe que é uma forma é um estigma. Né? Ah, você não parece que tem. Sim, porque hoje HIV não tem cara. Sim. Não tem classe social, não tem gênero, não tem cor. HIV, eu falo que é um vírus bem democrático. É um vírus bem democrático. Ele não escolhe um grupo específico. Não tem um grupo específico. Infelizmente, temos grupos específicos que chegam em estágio de AIDS, mas não é um vírus que escolhe um grupo específico. E tem um detalhe, que isso é muito importante. Não precisa de 10 transadas. Basta uma. Basta uma. Então, eu acho que do meu lado, na minha página, eu ainda recebo hate. Hoje eu aprendi que o hate ele vai ser devolvido com hate. Lei de Talião. Mas hate todo mundo. Lei eu de também Talião, recebo um monte no podcast. Lei Essa de menina Talião. fica falando em cima. Ué, mas você é Tô nem entrevistadora. Vem fazer um comentários. podcast, amiga. Abre uma página, depois você critica. Dá a cara a tapa para trazer esse assunto. Mas faz parte, meu. A crítica, ela vai sempre... Tem quem elogia, Geralmente tem quem vem de quem não constrói nada. A crítica construtiva vem de quem na não constrói grande nada. parte das vezes, né? Sim. Mas Mas eu melhorei bem, tá, Dan? Você pegar nossas primeiras entrevistas, eu não parava de falar. Agora eu deixo o convidado falar. Mas eu acho quietinha. Mas eu acho que você Mas- tem que falar. mas É porque porque eu uma levo como um conversa. bate-papo, mas É um muita gente não bate-papo. entende isso. Acha que eu tenho que ficar muda a entrevista inteira, Mas entendeu? aí, de verdade, Aí vira um assim... monólogo. Eu acho que É a tem crítica que eu mais tem recebo. coisas que não dá para explicar. Tem coisas que a gente... Não perca tempo explicando certas coisas. também. Eu entendo assim. Não sei se você concorda comigo. Se a pessoa chega para mim num grau de quero entender, e acontece muito, vamos lá, não tem problema. O que eu sou contra... Não é que eu sou contra. Ser contra é uma palavra muito forte. O que eu acho que não vale a pena mais em 2025 explicar? Misoginia, racismo... Você acha que vale a pena a gente explicar isso hoje, em precisa nem 2025? dialogar, né? Xenofobia. Não. 2025. Sorofobia também. Mas quando a pessoa chega na educação perguntando, na dúvida, é importante falar. Mas quando começa ali já com... Pra quem não sabe, gente, é, sorofobia, as pessoas que têm preconceito com pessoas que vivem com HIV, né? Muita gente não Mas sabe. veja por uma outra ótica. Não é um assunto que permeia a nossa sociedade. muita gente nem sabe que está sendo sorofóbica, Exato. dependendo do contexto da Exato. conversa. Esses dias eu recebi uma pergunta que eu não soube responder. Eu não soube. E eu realmente não sei. E eu sou do tipo de pessoa que fala, gente, eu não sei. É um seguidor querido, ele é do Nordeste, um fofo. Ele falou assim para mim, se eu conhecer alguém que vive com HIV e eu quiser só usar preservativo, é sorofobia?
Eu não soube responder. Eu acredito que não. Acho Que o preservativo previne outras ISTs Exato. também. Mas eu não soube responder, de verdade. Eu travei. Eu falei assim, eu não sei o que falar, porque eu não sei como que a pessoa... será que eu me sentiria discriminado se fosse comigo? Entende? Que assim, é uma Mas coisa... posso falar, seria um pouco sorofobia se ele é um cara que todo mundo ele transa sem, mas com você que vive com HIV eu vou usar preservativo. Aí Ele pode não vai linkar com acreditar no Sim. indetectável, no Exato. caso. Ou também significa que ele não confia o suficiente que aquela pessoa acompanha os exames, faz o tratamento, porque existe isso também, por mais que exista indetectável e intransmissível, a gente não tem a certeza de que a pessoa está fazendo o tratamento da forma correta. Então tem que ter uma confiança ali. Para Tem que você estabelecer tirar uma o preservativo, confiança. precisa estabelecer uma Tem que confiança. saber. E para contar a sorologia também. Também. Isso eu recebo muito. Isso é mútuo, né? Essa Exato. confiança. Eu sempre falo que é o setting da confiabilidade. Você tem que montar a confiança. É uma pergunta que eu também recebo. Eu não sei o que você responde, mas qual é o momento certo de contar? A gente pode até falar disso, porque foi Confiança, super é. polêmico um corte que eu coloquei agora no TikTok sobre o sigilo do HIV. O povo indignado que Não, a Renata esse falou é um dos que tinha hora maiores certa. hates que eu tenho. Que tinha hora certa de contar, e as pessoas indignadas. Tem que contar na hora. Vocês estão... É mau caráter. tem Mau como, caráter não é tem ignorância. Eu também acho. Assim, para quem tá assistindo e acha que a gente tem que contar na hora, assim, como se tivesse uma fala tatuagem na sobre testa... isso, Dan, porque isso deu muita polêmica. Eu acho que é mau caráter, assim, de quem tem essa cabeça. As pessoas julgam nós como mau caráter por não contar. E a gente que fala sobre isso. E eu digo, não existe a necessidade alguma de você contar no primeiro encontro, no segundo encontro, ou até mesmo antes de ter uma relação sexual. As pessoas ficam falando, não, mas antes de transar tem que contar. Não, Aonde tem está que escrito? contar. Vamos lá. Aonde está escrito isso? Tem algum lugar que eu tenho que contar? É uma visão, é um senso comum que as Ponto. pessoas ficam por Não, questão pra mim tem que moral. contar na hora certa. Mas tem só. que contar se você quiser. Primeiro que não tem, porque existe a lei do sigilo. E a lei já foi criada por um motivo. Ela não foi criada do nada. Ela foi criada pelo preconceito que existe sobre esse assunto. E contar para alguém, desde que você não coloque essa pessoa em risco, obviamente, você estando indetectável, intransmissível, não colocando essa pessoa em risco, você não tem a obrigação de compartilhar algo que é íntimo seu, que é a sua sorologia. Você conta se quiser e quando você se sentir à vontade para isso, desde que você não coloque essa pessoa em risco. Você não precisa falar que você tem diabetes, você não precisa falar que você tem pressão alta, você não precisa falar que você tem uma Mas condição os crônica. julgadores não entendem isso. As Tanto que no pessoas- TikTok, E milhões eu falo de que pessoas... o melhor método de prevenção é você cuidar da sua própria saúde. Ou você escolhe usar o preservativo, ou você se informa sobre a PrEP. Esses dias eu fiz um post que deu bastante polêmica, porque teve uma seguidora que comentou. Tava tendo uma polêmica, eu não lembro agora qual que era o post, mas saiu nessas páginas de fofoca sobre contar ou não contar, era alguma coisa assim. E a mulher pegou... aquela exposição que teve em Feira de Santana, que 600 pessoas 600 foram nomes foram expostas. expostos. E aí eu vi um comentário que me chamou muita atenção e eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Uma das mulheres comentou no vídeo assim, mas não seria bom que todo mundo soubesse que essas pessoas vivem com HIV? Assim a gente consegue se prevenir. Olha o tamanho da ignorância, o tamanho do absurdo. E aí eu fiz um vídeo rebatendo isso, explicando que expor pessoas que vivem com HIV não é método de prevenção. Os maiores métodos de prevenção ainda são preservativo, a testagem, você tem a opção da PrEP, você tem a opção da PEP. Agora, expor alguém que vive com HIV não é método de prevenção. Se você quer se prevenir, você tem os seus métodos. Então, é uma loucura você achar que a pessoa que vive com HIV, ela precisa falar que ela vive com HIV para proteger a sociedade. Que loucura é essa, gente? Se você quer se proteger, você tem a forma de se proteger. Transa com alguém que vive com HIV com preservativo que você não vai pegar. Se previna. E são 2 pontos, né? É prevenção individual, né? Então, responsabilidade é responsabilidade individual. Uhum. É assim, se a pessoa colocou uma arma na sua cabeça e falou assim, você vai transar sem preservativo, é uma coisa. Agora, você foi lá e fez sem, a responsabilidade, ela é individual. E a lei 14.289, que é expor a sorologia de alguém, é crime. Uhum. É a mesma lei que garante o meu sigilo. Ponto. Sim. Então, assim, eu acho interessante, pode ser meio fora do espectro que a gente está falando, mas eu transito em muitos grupos, né? Meu hobby é carro. Eu gosto muito de carro. Então, eu sigo páginas de carro e, né, gosto de dirigir, gosto de carro, enfim, vou em feira.
E aí eu vou trazer para essa nossa conversa um tema muito interessante daquele outro mundo, universo automotivo. Eu vejo muitas pessoas reclamando quando chega uma lei que obriga um carro a ter um item que já tem na Europa ou que já tem na América do Norte. E aí é uma lei que a gente entendeu que funciona lá e que pode funcionar aqui. Aí as pessoas falam, não, essa lei não pegou. Não, para quê? Essa lei é besta. Ou seja, a pessoa está indo de contra a lei. E geralmente são essas pessoas que falam assim, nossa, mas aqui é atrasado, né? Olha lá a lei lá fora, como é incrível. Contraditório. É contraditório, porque existe uma lei para proteger, aí essa lei, como ela não agrada um grupo de pessoas, então, essa lei ela não tem validade. Então, o seu sigilo não me interessa porque não me agrada. Porque eu quero fazer valer o meu preconceito. Exato, eu preciso validar meu preconceito. Meu preconceito precisa ter uma validação. Quando me pergunta sobre o momento de contar, eu sempre falo que assim, o momento de contar é o momento que você se sente seguro. Você criou um laço. Eu, por exemplo, fui casado. Você conheceu meu ex-marido. Maravilhoso. César, beijo. Doutor César. Que hoje é o meu melhor amigo. A gente virou a gente mudou tudo para continuar o que era. É um caso de irmandade. Vai ser... Eu falei para ele assim, nós fizemos um juramento quando a gente casou, que era um pelo outro até o final da vida, na saúde e na doença. E vai ser assim. E... A paixão virou amor. Vira um amor. E quando é amor de verdade, não acaba. E eu falei isso lá em algum momento, quando a gente se encontrou, que assim, sempre que possível, saia da relação como você entrou. No caso do César, eu contei quando rolou o pedido de namoro. Vamos namorar? Vamos. Então tá, olha, eu vivo com HIV. É algum problema para você? Não, tudo bem. E foram, quase 12 anos. O Lucas, que é com quem eu namoro hoje, eu me separei, amigável, tal. Passei um tempão sozinho. E aí foi um dado interessante, porque aí foi o meu... Tempão, ficou um ano sozinho. Tempão sou eu que tô 10 anos sozinho. Porque eu tenho certeza. Ai, tá bunda. E eu fiz a minha pesquisa de campo, porque eu falei, agora eu sou um homem solteiro com a sorologia aberta. Porque entende que eu estava numa zona de conforto? Sim. Eu era casado, numa relação estável, que eu não achava que ia acabar. Então, quando eu abri a minha sorologia, eu abri numa zona de conforto. E, de repente, é sério, passou pela minha cabeça. Pra você isso? De não conhecer mais ninguém depois do César, foi assim? muito interessante. Primeiro que eu falei assim, eu não quero ter que explicar. Se for alguém que chegar para mim e falar assim, me ajuda, eu não sei o que é viver com HIV hoje... Ok, eu acho que, de novo, eu vou voltar naquele ponto de que não é um assunto que está aqui tão disponível. Mas se eu levei fora, levei fora. Falei, não tem logo problema. Depois de falar. E a pessoa bloqueou e desconversou. E assim, e aí eu caguei. Ponto. E aí Mas desde o início você cagou hoje que você está bem resolvido com isso? No começo eu acho que era mais... Não, lá atrás, há 18 anos atrás... Acho que todo mundo passa por essa insegurança. Como que vai ser? Como que vai ser contar? Sim. Como que vai ser abrir a sorologia? É um fato. A gente não pode falar que não passa pela cabeça porque é mentira. Passa. Não passou pela sua? Sim. E eu tive situações que foram constrangedoras, no sentido de, no início, eu começava a namorar uma pessoa, aí eu contava sempre 1 mês e meio depois, 2 meses. Aí a pessoa tinha todo o processo de chorar, de, ai, meu Deus. E até a pessoa entender, aí fica aqueles 20 dias sem sexo, porque tá com medo de transar, e tem aquela coisa. Até a pessoa entender, e aí seguiu normalmente o namoro, foram bons relacionamentos. Já Mas tem um passei cronograma, né? Tanto que o último, antes de escrever o meu livro, foi um caso em que eu me senti rejeitada. Porque eu expus a sorologia e a pessoa não entendeu. A gente já estava namorando. Mas eu demorei 6 meses para contar também. Mas porque não existe essa receita de bolo. É quanto? É 1 mês? É 6 meses? É um ano? É menos? Tem que ser antes do namoro? Tem que ser depois do namoro? É antes ou depois do sexo? Não existe receita de bolo. Tanto que depois eu fiz um teste e eu contei no primeiro encontro, no segundo encontro. E aí também fui rejeitada. E não assim, tem, existe. não Assim tem. como também existem um monte de pessoas no meu direct querendo sair comigo, mas que eu também não quero. Então, assim... Eu sairia com você, não tem um... ainda eu namoraria. Eu já escutei. Posso falar? Eu até namoraria com você. Outra polêmica. Essa polêmica é muito interessante. Tem uma pessoa que passou a me seguir e participou até de um programa, e, enfim, e me cantou.
Conhecida, Dan? Não sei se é conhecida, Tá. mas me cantou. Tá. E eu falei, eu namoro. Ah, mas não rola nem os beijos? Não, eu namoro. Ponto. Cara de pau. Mas como assim? Você tem HIV? Vai falar não pra mim? Ai, que Mentira. loucura. Sim. É, Esse Desvalorizando ano- a pessoa por É, isso. acha que esse você ano- precisa aceitar qualquer coisa, que você tá carente, né? Ai, meu Exato. Deus, alguém... É. Como foi com o Lucas que você ia contar? Com o Lucas foi muito louco, porque eu não contei. O Lucas eu conheci numa festa completamente... Sabe aquela coisa do... Não fui pra isso, não esperava, não era a festa que... Eu nem ia nessa festa. E o Lucas, ele é uma pessoa apaixonante, assim. Ele é engraçado, ele é bem-humorado, ele é carismático, ele é carinhoso, ele é atencioso. E aí, eu paquerei, ele não olhou de volta. Aí, eu falei, ok, não rolou, né? Foi até um amigo que falou, o meu melhor amigo, falou assim, olha o seu tipo lá. E eu olhei, achei lindo, falei, nossa, eu casava, brinquei, né? Eu casava. Mas ele não olhou de volta pra mim. E aí, em algum momento... Esse grupo de amigos pediu para que eu tirasse uma foto. Eu odeio tirar foto em balada, então eu nunca tô em foto em balada. Porque eu acho assim, tá escuro, você vai sair torto, vai ficar tipo... Não, vamos Depois tirar... a pessoa ainda posta e te marca, Exato, não, eu corro dessas fotos. E aí, quando abriu essa roda para tirar foto, ele me viu e viu que eu tava olhando para ele. E aí ele veio até mim, me deu um beijo. E eu preciso de conexão. Eu meio que faço uma entrevista de emprego, sabe? Para conhecer alguém. Eu sei que é meio chato. Eu assim, você faz o quê? Você mora onde? Aí ele, eu sou de Natal. E aí eu já fiquei meio triste, assim. Mas você mora aqui? Moro. Aí eu fiquei feliz. Aí ele me deu um beijo e falou assim, vou voltar com os meus amigos. E eu falei, oi? Tipo, como assim? Sabe? Eu me senti, tipo, vim aqui, te dei um beijo e vou embora. Quando ele virou as costas, eu falei, pega meu Instagram, né? Tipo, né? Pô, você vem até aqui, me dá um beijo. E ele pegou meu Instagram e me adicionou. Aí, no outro dia de manhã, tinha uma mensagem dele. Eu mandei mensagem Mas pra seu ele. Instagram já mostra que você vive com HIV, mas você não Tudo, falou exato. nada. Eu Mas não ele já preciso- deveria ter visto. Não, aí ele mandou uma mensagem e falou assim, adorei o seu material, adorei o seu conteúdo, que Que incrível. legal. E eu fiquei mal acostumado a isso. Eu acho que... Eu não sei se você tem essa sensação. Eu prefiro muito mais a minha vida com a sorologia aberta Muito mais. do que fechada. Muito mais. É uma liberdade. É uma liberdade. Você faz um filtro também com pessoas que realmente Exato. vai fazer sentido ter na sua Você vida. não arrependeu em nada, né, Rê? Não, de ter não falado. me arrepender de jeito... Não me arrependi Você teve um último de jeito relacionamento nenhum. agora em São Paulo, não teve? Você quer falar um pouco? Não... Não, prefiro Não, não tá bom. falar. Mas... Mas o que você sente que... Mas em relação ao vírus foi super tranquilo. Ele já sabia, ele começou a me seguir esse último relacionamento. Ele começou a me seguir, a gente se conheceu pelo Instagram, ele já sabia. E foi muito melhor. Ela vai contar depois no barzinho, que a gente vai no barzinho. Foi Tudo muito bem. mais tranquilo. É que ainda tá meio assim, É, sabe? tá meio bom. Não resolvido. Mas eu hoje eu não me arrependo de forma alguma, embora, como eu disse pra você, nem tudo são flores. Claro. Eu Você tem percebi, que lidar sim, com uma parte que você não existe precisava uma antes. parte, existe um amadurecimento que precisa ser feito, que eu ainda estou me descobrindo como é ser uma mulher solteira, vivendo com HIV, hoje com a sorologia aberta. E também a questão do trabalho, tudo isso. Mas eu tô bem tranquila em relação a isso. Eu me sinto muito mais livre, muito mais eu mesma, podendo falar as coisas que eu penso realmente, sem aquela coisa. E ajudar outras mulheres também me traz uma satisfação muito grande. De poder me colocar nesse lugar, de saber que esse trabalho, como você disse, eu agradeço, que é um trabalho importante. É um trabalho que é um movimento que a gente está criando e que eu quero que cada vez mais mulheres tenham coragem. Não por uma obrigação de se expor. Eu acho que ninguém é obrigado a expor a sorologia. Expõe se você deseja fazer esse trabalho, assim como eu faço hoje nas redes sociais. Mas eu acho que a gente não precisa mais ter aquela obrigação do silenciamento. De você tem que esconder, você não pode contar. E, engraçado, a minha avó, esses dias, ela comentou comigo, mas eu não sei, eu acho que talvez, né, você ter contado sobre o HIV, por isso que você tá solteira, porque minha avó quer que eu caso logo. E aí eu falo, não, vó, mas eu sou exigente, não é tão simples pra eu arrumar uma pessoa, porque eu tenho minhas exigências, eu não quero qualquer pessoa só porque eu vivo com HIV, eu preciso aceitar qualquer coisa. Então, eu tenho outro foco em outras coisas. Foco no meu trabalho, nas coisas que eu quero fazer. Como eu estava comentando, que eu quero me mudar para o Nordeste. Eu vou fazer essa representatividade lá no Nordeste agora. Que eu acho que tem poucas pessoas lá também falando sobre isso. Então, eu tenho os meus sonhos e os meus planos. E na hora certa eu vou encontrar alguém. Eu Claro. não estou, assim, desesperada por um relacionamento. Óbvio que é legal ter alguém.
E então, assim, eu não tenho flertado muito para eu também experimentar esse lance do que é ser rejeitada, não ser rejeitada. Eu não tenho passado muito por isso, porque eu não tenho flertado ultimamente, assim. Mas foi tranquilo nesse último relacionamento, foi ótimo. Eu não precisei passar por aquela coisa de contar que eu passava antes. Eu ficava tendo que criar uma estratégia para como eu vou contar para a pessoa. Teve um caso que eu acho que até é legal trazer aqui. Um dos casos de um dos namorados que eu tive, para contar para ele, eu tive que pedir para ele fazer os exames dele, porque a gente já tinha tido relação há algum tempo, a gente já estava tendo relações sexuais, e ele queria tirar o preservativo. Eu nunca tinha feito sem. E ele insistindo, não, eu quero tirar, não, vamos fazer sem, mas por que não? E eu sempre falava para ele que é porque eu não queria engravidar e também não queria, né, contrair nenhuma IST. E aí ele falou, não, mas eu faço meus exames. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Eu falei, não vai ter como segurar mais, eu vou ter que contar Essa é uma pra estratégia essa pessoa. boa, da pessoa já chega com o exame tranquila, ela não vai te culpar, de achar, será que eu peguei alguma coisa? Eu pensei exatamente por isso. Falei, então vai lá, faz os seus exames e traz pra mim que eu vou fazer os meus. Aí eu não fiz os meus, obviamente, porque eu já era HIV positivo. Quando ele chegou pra mim com os exames dele, ele lá todo felizão, achando que ele ia conseguir transar sem preservativo. Aí eu falei, bom, olha, agora é o seguinte... Esses exames não são para mim. Esses exames são para você. Eu preciso te contar uma coisa. Eu vivo com HIV. Não te contei até hoje porque não é uma coisa tão simples de falar. Acho que tinha mais ou menos uns 2 meses que a gente estava namorando. Eu não te contei até hoje porque não é uma coisa tão simples de ser dita. E eu estava esperando o momento certo para contar para você. Eu pedi para você fazer os seus exames para que você receba isso de uma forma mais tranquila, para você saber que eu não te infectei, eu não transmito vírus. A gente sempre se preveniu, eu nunca te coloquei em risco. E eu tô compartilhando isso com você agora porque eu acho que é importante em algum momento de ser compartilhado. Espero que você entenda, quero que você fique tranquilo, você não correu risco nenhum. E que você saiba que eu vivo bem também, minha condição de saúde é ok, com avanço no tratamento. E aí expliquei para ele todas essas questões e foi ele que chorou, que desabou, né, naquele momento. Então, é conflituoso você ter que ter esse momento de falar. E quando você tem a sorologia aberta, é muito mais tranquilo. Mas vocês continuaram? Continuamos. E aí, depois a gente continuou mais 8 meses juntos. Sem preservativo? Sem preservativo? Não foi com... Nessa época, foi com preservativo, porque ainda não tinha o termo indetectável intransmissível. Ah, entendi. Então, eu não Nossa, tirava. era um pouco mais difícil, então, né? Era mais difícil, porque você imagina. E depois ainda fiquei sabendo que isso daí aconteceu em 2017, né? Mas eu namorava com ele antes. Em 2017 que veio o indetectável. Eu achava que era 2019, mas foi 2017. Então, nossa, então era mais difícil de se relacionar, né? E contar para as pessoas, porque daí a pessoa fica com medo, né? E tem muita gente que não quer usar preservativo. Até hoje, tem gente que insiste para não usar preservativo comigo. Que não quer usar preservativo, que sabe que eu sou indetectável e fala, não quero. Falo, mas é muito mais confiável transar com você do que com alguém que não Mas eu faço questão, porque eu quero me prevenir de outras ISTs. Pode me atacar o que for. É muito mais seguro transar com uma pessoa indetectável do que com uma pessoa que você não sabe o status. Eu faço uma bateria de exames 2 vezes por ano. Eu não tenho nenhuma IST. Eu estou indetectável desde 2012. Eu tenho mais medo do outro do que qualquer outra coisa. Exatamente. Porque eu sei do meu status. O indetectável, ele ainda tem vírus no sêmen, sangue? Como que é isso? Não tem nada? No sêmen não, mas no sangue... No sangue você não pode doar sangue. Ele fica nos reservatórios ali, escondido, né, o vírus. Entendi. Ele se Sexo oral também não tem risco nenhum. Eu já vi que é 0,0000. É isso, muito difícil. Mas quando é indetectável, é 0 risco mesmo. Mesmo no sexo oral. Até mesmo no sexo anal, que é um do maior... Mas a mulher menstruada também não tem... Também não tem risco. Entendi. Mulher menstruada não tem risco, nada. A única coisa que tem risco ainda hoje é a transfusão de sangue, que a gente, né, por precaução, não pode fazer, e a amamentação. Que também já existe estudos que em algum momento a gente vai conseguir já Eu acho que tem país que pode. Amamentar? Então já está evoluído. O Canadá, eu acho, a gente pode buscar essa informação, mas acho que o Canadá e até a própria África do Sul... Isso é uma grande conquista, que aqui no Brasil ainda não. Mas indetectável é 0 risco. E aí se pode hoje fazer sem preservativo. Mas na minha época não podia, então o conflito era ainda maior. E hoje é uma paz não precisar
falar. E é aquela coisa, né? Eu fico feliz de saber que eu estou fazendo um filtro. Se o cara, ele é preconceituoso, se ele não vai conseguir entender, eu nem quero que essa pessoa chegue até mim. Claro. Então, não ia adiantar São nada eu dois esconder trabalhos. para depois ter que contar e ficar com aquele peso da dúvida, que foi aquilo que eu eliminei de uma vez por todas quando eu decidi escrever meu livro. Não quero mais porque eu estava 6 meses com uma pessoa que falava que me amava todos os dias e estava um relacionamento ótimo, maravilhoso, e quando eu contei para ele, simplesmente com 20 dias a gente terminou. Então, eu passar por isso de novo, eu acho que é muito desgastante. Mas cada pessoa tem o seu processo. Por isso que eu sempre aconselho. As mulheres vêm e falam para mim, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Olha, Essa do eu exame eu sempre achei uma falo boa assim, estratégia. o que você está disposta a lidar? Você está mais disposta a lidar com uma rejeição agora e o fato de você possivelmente ser exposta por essa pessoa. Porque imagina, você conhece um cara, aí você começou a sair com esse cara. Você quer contar para ele agora? Você precisa entender qual é o pior cenário. O pior cenário seria ele te rejeitar e até mesmo compartilhar a sua sorologia com outras pessoas, porque você não conhece essa Claro. pessoa direito. Você está disposta a lidar com isso? Ah, não estou disposta. Tá, então você precisa estar disposta a lidar com a segunda possibilidade, que é você continua com essa pessoa, não conta para ela, desenvolve um afeto, um sentimento de ambas as partes e depois você vai compartilhar. E você tem a reação dela, que tanto pode ser positiva quanto negativa. Essa pessoa pode continuar com você, quanto ela pode te rejeitar. Você está disposta, colocando na balança, qual das duas situações é melhor para você? E aí a pessoa coloca na balança. Ah, não, eu prefiro contar agora, porque se eu desenvolver sentimento e for rejeitada, vai ser pior. Ou não, eu prefiro confiar na pessoa, porque eu sei que pelo menos se eu for rejeitada, essa pessoa não vai ser uma pessoa sacana e sair compartilhando com todo mundo. Que também não é garantia, né? Mas já tem uma confiança maior. E vamos pensar que também existe a possibilidade maravilhosa da pessoa entender e você ficar bem com a pessoa. Como assim já aconteceu comigo e com várias outras pessoas que a gente vê por aí. O Dan, como você, com a Thaís. com pessoas que têm família, se casaram, tiveram filhos. Então, não é só coisas ruins, mas é importante a gente analisar os cenários que a gente tem diante da gente e o que a gente está disposta a passar. Posso acrescentar duas coisas? Lógico, Dan. Uma, só trazer aqui um dado interessante. Ó. Reino Unido, Canadá e França e a Suíça podem amamentar Olha com só. acompanhamento da carga viral. Que legal. Que Tá? legal. Então, Bom Reino saber. Unido, Mas isso é recente, né? Reino Unido desde 2008, o NHS, para quem não sabia disso. sabe, o NHS foi da onde surgiu o SUS. O SUS ele foi inspirado no National Health System, que é o Sistema Público de Saúde inglês, e hoje o NHS estuda o SUS. O SUS está sendo estudado pelo NHS Olha, que como legal. forma de avançar e melhorar o Sistema Público de Saúde inglês. Isso é um dado muito incrível. interessante. Tá? Porque está muito abaixo do nosso, o de lá. Na verdade, não é abaixo. Pensa que nós copiamos um sistema que já existia há muitos anos. Então, nós refizemos um sistema público de saúde dentro do que já existia. Eles hoje observam o nosso para entender onde eles podem melhorar. Entendi. E para quem não sabe, um dado mais legal ainda, o nosso tratamento, que é disponibilizado 100% pelo SUS, em países desenvolvidos, e eu faço bem essa aspa no desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, o custo mensal de um tratamento para quem vive com HIV é de $6 mil. País desenvolvido. Eu falo que são países com vestidinho rasgado, mas com cinto da Gucci. Porque um país que se considera Sim. desenvolvido ter um tratamento como esse, que é vida ou morte, se a gente parar para pensar, Que não é acessível para Não é todas acessível as pra não é pessoas. todos. acessível. então É. E aí o NHS ele disponibiliza também um medicamento de graça. E lá desde 2018, a França desde 2022, a Suíça desde 2021, Suécia, Noruega e Dinamarca, a amamentação é segura, a política de Estado segura com o tratamento indetectável em dia. Então, eu acho que a gente vai chegar lá em algum Vamos momento. chegar. Que bom saber que já existe isso. Sim, sim. Em Eu já outros tinha lugares. falado sobre isso. Eu participei de um programa da Califórnia que chama Plus Life. E ele falava muito sobre isso. Foi uma entrevista bem bacana e ele trouxe alguns dados como esse na Legal, época. Dan. E o outro que eu ia falar, que era sobre a hora de contar ou não, vale sempre a gente lembrar
eu já levei um fora porque eu gosto de música eletrônica. E eu já dei um fora porque eu não gosto muito de Que não tinha nada a ver com sertanejo. HIV, né? Né? Também, Então, assim, não ficar sempre a achando gente, que é isso. a gente precisa avaliar algumas coisas. Eu acho muito interessante a gente trazer para essa discussão também, porque é uma forma de tirar o coitadismo. É. Olha só, eu não gosto de sertanejo. Eu gosto de uma música ou de outra, mas a música sertaneja não é uma música que eu vou Você falar vai escutar na sua que casa, eu vou com seus colocar no amigos. carro. Não vou colocar no carro. E eu conheci uma pessoa que era basicamente sertanejo O dia e inteiro. não rolou. Né? Então, assim, eu dei um fora na pessoa porque, assim, não era uma relação incrível e nós não compartilhávamos muita coisa. E eu já levei um fora porque a pessoa não gostava de música eletrônica. E olha que eu não escuto eletrônica. Eu gosto de música clássica. Eu coloco no carro. Coloco Sim. música clássica, coloco rock. Adoro rock. E a pessoa deu um fora em mim porque eu não gosto de música... Pô, mas eu não sei se isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que que contar de cara, você acabou de conhecer uma pessoa, a chance de afastar a pessoa é muito maior. 90%. Que é muito mais chance. fácil, depois de ter um pequeno envolvimento, a chance de continuar, assim. Eu não sei, minha eu opinião. não sei, eu acho que é diferente. Porque você não tem Existem pessoas envolvimento que- ainda. Ô, Dan, você eu não acho tem que- envolvimento ainda. É mais fácil você dar um fora na pessoa. Não, mas de repente para outra pessoa Eu acredito. Eu posso falar Claro. uma questão muito diferente da vida heterossexual, porque aí existe uma diferença muito grande no mundo LGBTQIA+, que é a questão do aplicativo. Né? Os Sim. aplicativos de encontro. E no meu aplicativo de encontro, eu colocava lá HIV positivo e indetectável. E eu achava que aquilo ali ia ser um repelente. Foi logo que eu fiquei solteiro. Eu abri, baixei o aplicativo, montei a bio e aí lá pergunta, né? Sorologia. Aí eu falei assim, sorologia? pergunta. E aí eu falei assim, e agora? Tô solteiro, né? E assim, tenho certa preguiça de ir para aquele encontro de café ou chá, aí depois tem que manteiga contar ou depois, margarina. né, Dan? Não é assim? Sorvete. Chocolate ou doce ou salgado. Chega uma era que você vai ficando mais velho, você já vai filtrando um monte de coisa. Já quer ir direto ao ponto. Mais ou menos assim, você já pega no filtro do que você não quer. Eu falei, vou colocar aqui, vivendo com HIV indetectável. De verdade, chovia a mensagem. E o mais interessante de tudo, e aí é a minha experiência, é minha, ela é única e exclusiva minha, positiva ou negativa. Quem chegava tal, te achei bonito, tal, te achei interessante, e entrava na conversa, vamos marcar, aí eu reforçava. Mas você leu a minha bio? Aí a pessoa falava assim, li. Por quê? Alguma coisa? Eu falei, não, tô te perguntando porque eu não quero chegar com você lá no café e ter que te falar que eu vivo com HIV e você ficar com uma cara, né, de que eu tô fazendo aqui. Não, de boa. E já tiveram situações que a pessoa, nossa, achei você legal, vamos sair. E eu falar, você leu a minha bio? Não. E levar um bloco. Sim. Então, e por isso que eu falo da importância do acompanhamento terapêutico. Sim. Isso é fundamental. Não é porque eu trabalho com aconselhamento pós-diagnóstico que eu falo que é importante. É importante porque é importante para a vida. Claro. As coisas têm o peso que a gente dá. Eu falo muito sobre isso. Eu falei isso no nosso primeiro encontro, que faz 3 anos, eu 3 acho. anos, foi. Nosso primeiro encontro foi há 3 anos. E eu falo, as coisas têm o peso que a gente dá. Se você chega para a pessoa... e aí, talvez seja até uma dica de como contar. Não, eu falo isso, da linguagem corporal, Exato. da autoconfiança, da insegurança. Exato. Se você chegar, olha, eu tenho uma coisa pra te contar, mas fica tranquilo que eu não vou transmitir, porque eu vivo Você com passa HIV, mas o pânico pra você já pessoa. tá Você já- passando você pânico. já Agora entregou, você falar de uma forma leve, trazendo informações, tranquila, olha, é assim, funciona, talvez você não saiba, mas é assim, 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 essa é a dinâmica da minha vida, ok. É outra linguagem, é outra reação que a pessoa vai Sim, ter. Eu né? tenho essa experiência de lidar com essa naturalidade, por isso que tem até pessoas que chegam até mim, que querem se relacionar comigo, mas é aquilo que eu te falei, eu também não quero... Eu escolho bastante, gente, por isso que eu tô solteira. Não mas a gente também não pode aceitar qualquer coisa na nossa qualquer vida, coisa, em qualquer situação. E eu Exato. falo sempre Eu para também sou exigente um pouco. a minha frase de cabeceira é assim: não é porque eu vivo com HIV ou não é porque você vive com HIV que a gente
numa corrida de relação, a gente larga com pontos faltando. A gente não tem que entregar mais porque a gente vive com HIV. Entender que você tem qualidades, você tem... E isso não... Gente, ser HIV positivo não tem a ver com moral e caráter. Eu conheço outras coisas que são, assim, horrorosas. Claro que não, e ninguém mas... discute. Né? Viver com HIV, moralmente, não te faz menos. E esse é o que a gente tem que acabar. E talvez isso que a gente esteja fazendo agora. E talvez daqui 5 anos as pessoas vão olhar para a gente como vanguardista nessa história. E talvez até soe um pouco prepotente. Mas é verdade. A gente está colocando a cara a tapa agora para que lá na frente muitas pessoas consigam entender que não é um assunto para ser colocado em xeque a nossa moral, a nossa qualidade como pessoa. Isso não existe. Não existe. Isso não pode entrar nem em radar de discussão. E eu falo muito para as pessoas que me perguntam assim, qual o momento falar? O momento que você se sentir bem, o momento que você se sentir confiante, emocionalmente seguro, criar o seu laço afetivo de confiança na outra pessoa, porque tem muito isso que vocês falaram. A pessoa fala que está tudo bem, depois some e conta para um monte de gente e acha que é o direito dela contar. Se sente enganado. Exato. Tem gente que se sente enganado. Enganado do quê? Foi colocado em risco? Né? Quando foi que a última vez que essa pessoa que se sente enganada se testou? Eu conheço casos, e isso eu recebo de pessoas que não vivem com HIV. Eu saí com a fulana ou com o fulano, usamos preservativo, mas a pessoa vive com HIV. Será que eu peguei? Eu falei assim, você nunca se testou? Não. Eu falei assim, aí fica complicado, né? Porque assim, será que você, de repente, não tem já há muito tempo e você não sabe? Porque é isso, eu conheço pessoas que hoje estão assim, na faixa etária de 35, 40 e nunca se testaram, nunca fizeram um teste. E é outro assunto polêmico. Tem gente que não se testa. E essas pessoas são as que mais vêm nas páginas. Eu canso de pegar hater que vai na minha página. Tá romantizando a AIDS. Eu falo, primeiro que você já é uma pessoa que não merece muita atenção. Nossa, gente, se romantizando é muito chato. Eu recebo direto também. O romantizando, ele só não... romantizando, eles, já... Não, eu... Por isso que eu tenho a minha fala polêmica. Anotem. Falou que tá romantizando HIV, eu falo, tá romantizando a sua burrice. Tá tudo bem. Aqui tá todo mundo romantizando alguma coisa. Você, a sua falta de cognição para entender um assunto que tá aí, né, exposto para todo mundo. Eu entrar nesse assunto em algum momento da nossa conversa e esqueci. A gente que assumiu o papel de falar e tá falando, a gente está assustando as pessoas porque a gente não está falando com um ar de... Olha, de coitadismo. tenha pena de mim. Vocês estão felizes, eles ficam putos. Isso tá pegando. Eu sou feliz, eu não tenho Isso direito de ser feliz, eu tenho que ser depressiva. Tá pegando. As pessoas querem ver querem depressivos. As pessoas querem ver você triste. Porque ela acha que a gente... Entendeu? É verdade, gente. Porque a gente tem que vir assim, ser feliz e ser bem-sucedido e ter uma vida boa. Porque as pessoas querem isso aqui, ó. Gente, eu testei positivo para HIV. A minha vida acabou. Tenham dó de mim. Mas isso olha, vem, me julguem, por favor. Eu preciso do julgamento de vocês. Quero ser julgado. Me julga. Eu fui errado, né? Eu errei, fala a verdade. Eu errei, né? Eu errei. Pode me crucificar porque eu errei? As pessoas querem isso. E elas não veem isso na gente. Pode ser polêmico, pode me atacar, pode falar o que quiser. As pessoas, elas esperam isso da gente. Elas esperam isso. Elas querem o coitadismo. Tanto que eu já percebi que quando eu falo alguma coisa... Esses dias eu fiz um vídeo assim, testou positivo? Respira. E eu fiz um vídeo com uma pausa dramática mesmo, assim, respira, porque vai ficar tudo bem. E aí, eu não sei se a pessoa só viu aquele vídeo e ela foi lá e começou assim, porque você está falando isso, porque você não sabe, porque não sei lá o quê, porque você vai morrer, porque é um vírus mortal. Aí eu só falei assim, engraçado, eu vivo com HIV há 17, vai fazer 18 anos que eu vivo. E não vi esse vírus mortal, não, porque eu fiz a adesão correta ao tratamento, tomo meu remédio todos os dias, estou indetectável, não transmito para ninguém. E a minha pergunta para você é, quando você se testou pela última vez? Maravilhoso. Levei um bloco. Então, mas você tá nessa tática de causar um desconforto pra pessoa, é a melhor só coisa, não causar, gente. Eu tô devolvendo. Porque se ela quer causar em você, por que ela tá te atacando e quer te causar esse mal? Mas é isso. Aí você olha
para esse mulherão, É. né? Sorridente, feliz, de bem com a vida. Como que você não vai... Como que você tá bem, assim? Você tem que estar triste. É. Para você atender as minhas necessidades e a minha moral, eu quero ver você triste. Por favor, faça o papel de triste. É isso que as pessoas querem. É isso. É isso. E incomoda ainda mais ser uma mulher solteira e com a liberdade que eu tenho de falar, não, tudo bem, eu posso sair com uma Ser pessoa. solteira, eu posso, ser eu gostosa, posso ser ter bonita. liberdade sexual também. Sim. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre que a pessoa que vive com HIV também tem direito a ter uma vida sexual saudável e prazerosa, por que não? E se você é uma mulher solteira, assim como o homem também tem o direito de sair com outros caras, a mulher também. Isso sempre vai ser polêmico. Você é taxada de puta, de promíscua, mas é a realidade. Então, não é porque eu vivo com HIV que eu não posso ter relações com outras pessoas, que eu não posso ter uma vida saudável, sexual e prazerosa e isso. É um diagnóstico que vem com julgamento junto. E é sobre isso. ser promíscua, é um dado, vou trazer um dado agora também, já que ele trouxe vários dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado promíscuo se você teve 4 parceiros por ano. Então deixa aí nos comentários quem aí é considerado promíscuo. Acabou, gente. Os meninos já são aqui, ó. Aí, já Então, era. 4 Tão parceiros tudo no ano, rindo. segundo a OMS, você já é uma pessoa promíscua. Olha, eu acho que esse Já ano eu era. não sou, mas ano passado eu fui, entendeu? Não sei se esse dado tá Esse atualizado. ano pra mim tá um pouco Eu pior. acho que agora você causou um desconforto muito grande. É, Acho que agora você agora. foi pesada. Porque agora vai ser difícil para quem quer atacar. Exatamente. Lidar Então com faça esse essa dado. análise. Na hora que você pensar em chamar uma pessoa que vive com HIV de promíscua, já faça essa análise. Quantos parceiros você teve no ano? Pra você não entender se você tá enquadrado aí também nessa Aí, taxa. acho que agora você pegou pesado. Nossa, agora todo mundo é promíscuo. Agora deixa eu descobrir Ainda mais se nessa- é verdade essa informação, se tá atualizada ainda, né? Porque Não, ainda mais eu nessa vi uma fase de era pesquisa. digital, que todo mundo aplicativo, imagina, 4 hoje para os então jovens é não uma é nada. hipocrisia Meus muito filhos são grande. promíscuos, porque eles estão beijando na boca que nem louco com 15 anos. Então, assim, poxa, eu... Esses dias Luca, eu vou te buscar. Mãe, agora não, tô pegando uma mulher. Eu falei, menino 14 anos, gente, pegando uma mulher, ele respondeu pra mim. Meu Então ele Deus. também tá nesse índice aí, meu. Não, mas é um dado polêmico, mas... Eu vi em algum vídeo essa informação. Não, da eu Organização lembro Mundial da que... Saúde. Mas é bem por aí. Eu vou fazer uma pergunta narrando aqui. Ah, tá, achei que vocês queriam dar uma... Para ser promíscuo, com os números da Organização Mundial da Saúde, quantos parceiros sexuais uma pessoa tem que ter por ano para ser considerada promiscuidade? Polêmicas. O Rei, que mais de relacionamento você sente, assim, dos homens? Acho que é isso. Eu não tenho tido muitos flertes, como eu te falei. Tive esse último namoro recente, que foi super tranquilo em relação a isso. Mas existe sim, por exemplo, acho que talvez os homens que eu desejo atrair, no momento, não estejam ali. Mas acho que o tipo de homem que eu gosto não é o tipo de homem que fica no direct da pessoa também mandando mensagem, flertando, sabe? Eu não entro em aplicativo, no momento estou 100% focada no trabalho. Então, acho que isso também eu não tenho muita propriedade para falar de flerte hoje, porque eu realmente não estou buscando. Talvez quando eu for pro Nordeste, que eu voltar para lá na prainha, nos barzinhos, pode ser que eu tenha essa experiência de uma maneira mais evidente, assim, para poder falar. Mas em relação ao mercado de relacionamentos agora, eu não tô muito... Vou levar ela pra paquerar não tô aqui em muito São ativa. Paulo. Hoje a gente vai dar uma volta, né? Mas é isso, em relação ao trabalho, eu quero mudar essa realidade, assim, é uma coisa que eu quero construir, cada vez mais trazer conteúdo para fazer uma audiência, para poder mostrar que a gente também pode estar no mercado de trabalho. Esses dias eu falei, teve uma pergunta para mim que eu achei absurda, quem vive com HIV pode trabalhar de carteira assinada? De uma mulher vivendo com HIV. E aí eu fiz um vídeo falando também sobre isso, gente. Claro que pode, né? Por que não poderia? Compartilhamento de objetos, o contato que você vai ter no ambiente de trabalho vai colocar alguém em risco. Então, as pessoas ainda estão muito desinformadas com muita coisa. Cada pergunta, né? Posso só fazer um adendo nesse tópico? O que as pessoas precisam entender de uma vez por todas é que eu e você, estando indetectável, o nosso organismo é igual a quem não vive com HIV. É assim... É curto e objetivo. Quem vive com HIV e está com carga viral indetectável,
tem o mesmo organismo de uma pessoa que não vive com HIV. A expectativa de vida é igual ou superior. Qualidade de saúde é igual, não tem problema de Ou imunidade, superior, porque porque as pessoas... se faz exames periódicos, né? Sim, isso é ciência. É. E as pessoas olham para nós como se... Ai, mas... Eu ainda passo por isso. Por mais que a pessoa saiba que eu vivo bem, que eu mostro nas minhas redes sociais, a minha rotina e tudo mais, mas a pessoa tem na mente dela que eu tenho problema de imunidade. Se eu pego uma gripe... Vai morrer. Ai, meu Deus, vai morrer. É porque, sabe, eu não posso pegar nada. E as pessoas já ficam preocupadas. Ai, tá tudo bem, não sei o quê. Gente, a minha imunidade é de como qualquer outra pessoa. Sim, claro. Porque eu sim. faço meu tratamento, o HIV tá contido ali, ele não tem nenhum poder de ação sobre o meu organismo, porque o tratamento impede o HIV de atacar as minhas células de imunidade. Então, minha imunidade segue preservada acima da média, inclusive. Mas você pode, inclusive, também responder de outra forma. Não, eu tô morrendo. Você não quer comprar um presente pra mim? Tô morrendo, faz um pix. Faz exato. Faz um pix pra eu lembrar, pra eu ir embora com essa lembrança. Nossa, Eu gente. penso em ser um stand-up comedy de HIV. Será que vai ter público? Não, acho que é interessante. Pensa você bem. levaria jeito, Dan. Porque você é meio Sarcasmo, Eu debochado. sou meio deboche, não, debochado, Ele é né? debochado e ele... Eu queria não ser debochado, eu Eu tento. amo deboche. Mas eu acho que às vezes precisa. Uma vez uma pessoa me viu espirrando assim, nossa, você tá bem? Eu falei, nossa, eu e a minha sinusite eu tenho produção de secreção em escala industrial. A minha sinusite é uma coisa absurda. Ai, mas é por causa do HIV, né? Eu falei, tá vendo essa pinta aqui, ó? Por causa do HIV, viu? Esse braço vai cair. Tá pra cair já. Ai, Danilo é uma figura. Não, porque eu entendo, assim, de verdade, existem grupos que a gente tem que dar uma atenção maior. Eu acho que nós fazemos parte de grupos diferentes. Eu entendo que muitos dos desafios que eu nem entendo os desafios que você passa, porque é muito diferente. O nosso público é muito diferente. Sim. O público que chega em você é um público que acreditava que não estava exposto. Isso é muito pior. Isso assusta. Isso né? assusta, porque Assusta. o público que chega nela não é o público que chega em mim. O público que chega nela acreditava, porque isso foi uma propaganda feita lá em 1980 e 90, que o HIV era uma coisa única e exclusiva de homens gays. Sim. Câncer gay, câncer rosa. Sim. Foi assim que era chamado. Mas você acha que essa conscientização ainda para as É mulheres... igual. Mas você acha que ainda não tem? Não evoluiu? Não, porque Não, as ainda tem propagandas... estigma. As propagandas, elas eram sempre mostrando ou dando a entender que eram pessoas homossexuais. Mas não posso dá- falar uma coisa que agora também eu acho que é um pouco polêmica? Eu vejo isso até hoje por parte da mídia. Eu acho que vende mais Sim. duas coisas que vendem mais. O vitimismo vende muito. Você só vê propaganda de pessoas... O governo também fazendo esse tipo de propaganda. E as empresas. De pessoas que vivem com HIV, que tem um discurso um pouco mais vitimista. Ah, aconteceu tal coisa. É sempre uma matéria sensacionalista. É sempre Sim, uma sim. matéria colocando quem vive com HIV numa posição de inferioridade. E também a questão dos homens sexuais. Eu não vejo muita abertura, tanto para entrevistas. Eu nunca fui convidada para uma entrevista, alguma coisa do tipo. E eu vejo pouquíssimas pessoas heterossexuais dentro desse meio. Sim. Porque eles querem manter a estigmatização. Sim, É sim. uma coisa assim, parece que é mais bonito falar O público-alvo. o público-alvo. Então, é trans, é gays. É. Não que eles não tenham que ter o espaço de poder falar, o espaço de fala. Eu acho que é importante para todos os grupos. Mas Sem principalmente dúvida. para quebrar esse estigma de que pessoas heterossexuais também vivem com HIV. Eu já neguei a participação em um programa de televisão porque eu entendi que eu ia contar a minha história. Mas sabe o que eles queriam? Que eu seguisse um roteiro. Seguisse um roteiro. Aí eu olhei o já até imagino roteiro... qual seja. Não, aí eu olhei o roteiro e falei assim, olha, desculpa, se eu juntar as minhas redes sociais, eu tenho mais de 100 mil seguidores. Não é pouca coisa. Não, imagina. Aí você quer que eu desfale o que eu falo há 5 anos? Não tem como. Você quer que eu chegue lá para falar assim, que dó de mim, eu vivo com HIV. Eles queriam que você fosse vitimismo? Queria que eu fizesse... Eu tinha que seguir um roteiro de minha vida... Acabou. Não acabou, mas assim, nossa, foi muito sofrido. E aí aquelas pausas dramáticas que assim... Danilo Vale Serra, quando descobriu que vivia com HIV, o seu mundo desabou. Aí aquela pausa dramática com a câmera com um fundo assim meio ofuscado, sabe? Porque isso e vende. eu com cara de choro. Não, eu não vou falar isso. Até porque a minha fala na rede social é o contrário. E, de novo, eu não falo sobre prevenção porque eu falo para pessoas pós-diagnóstico. O meu lema é: previna-se,
teste-se e trate se for Claro. necessário. Testou positivo? A vida acabou? Não, não acabou. Você vai fazer a adesão correta ao tratamento. Essa é a maior forma de amor próprio que você vai ter com você, de carinho com você. Você vai se tratar, você vai tomar o seu comprimido. Hoje, 99% dos tratamentos não tem efeito colateral. E isso eu falo por experiência de centenas de mensagens que eu recebo de pessoas que começam o tratamento. Estava com medo, achei que eu... Gente, o tratamento ele causa muito mais problema emocional do Sim. que biológico, Sim. fisiológico, desculpa. Eu tenho casos de pessoas que chegaram ao ponto de quase trocar o medicamento. Aí eu falei assim, por que você não troca depois das férias? Era tipo assim, a pessoa ia tirar 4 dias de férias. Voltou e falou assim, nossa, sumiu tudo. A dor de cabeça, Olha. a insônia. É muito mental. Eu também compartilho desse mesmo pensamento. Embora é uma coisa que eu compartilhei com você hoje, que eu falei que eu ia comentar aqui. Eu tive um colateral que eu fiz a troca da minha medicação recente, que foi o fato de eu ter engordado 20 quilos depois que eu comecei com o Dolutegravir. E aí é uma polêmica porque, assim, não quero aqui desincentivar ninguém a tomar, jamais. E também não falar para você troque a sua medicação. Porque, assim como qualquer medicamento, existe colaterais para tipos diferentes de organismos. Eu vejo muitas pessoas que tomam a mesma medicação que eu tomava e que são magérrimas. Mas eu tive esse problema fazendo todos os testes. A Deia, minha amiga, é magérrima. Então, assim, não é uma coisa que é para todos. Mas observar também, porque assim como Sim. qualquer medicação, existem os colaterais, né? Existem sim colaterais, mas aí a gente tem que analisar caso a caso. Ah, tá fazendo bem pro meu corpo? Não tá? E eu fiz todos os testes antes, porque eu não sou essa pessoa vitimista também de, eu vou botar a culpa no remédio aqui, isso que eu não faço dieta, não me exercito. Não, eu fiz todos os testes antes, eu sempre fui uma pessoa disciplinada, eu tinha um determinado corpo e eu demorei muito tempo para aceitar que foi a medicação que me fez engordar, porque já tá escrito lá na bula que ela causa aumento no apetite e ela muda a forma como o nosso corpo armazena a gordura. Pesquisem aí, vai ter isso. Mas assim, não é aqui um corte para falar, não tome. Faça acompanhamento médico, observe o seu corpo, porque é importante a gente falar dessas coisas que poucas pessoas querem falar também. Existe sim, né? Alguns colaterais para cada tipo de tratamento. E chegar uma injeção, que essas então. também... É o tratamento, Mas eu acho que esse é mais a PrEP, né? A PrEP não injetável. tem o tratamento também. É que esses tratamentos, eles acabam surgindo, pelo que eu entendo, para pessoas que têm mais dificuldade na adesão. Aí você toma uma injeção que dura 6 meses, né? Um bom exemplo é assim, né? Eu não posso falar para um paciente tomar um comprimido entre as 9 e a meia-noite, porque vai ser 3 da manhã ou vai ser 5 da tarde. A gente não sabe com quem a gente está lidando, né? Nessa questão de medicamento. Então, as regras, infelizmente, elas precisam ser um pouquinho mais estreitas. E aí eu falo muito assim, da relação paciente-médico. Da importância de que haja uma conexão. Eu, por exemplo, eu não sei se você tem esse tipo de acolhimento. Quando eu faço os meus acolhimentos pós-diagnóstico, eu sempre falo, como é o seu infecto? Como o seu infecto te acolheu? Porque é muito importante você ter um infecto que te acolha sem julgamento, sem caras e bocas. Isso para qualquer profissional da saúde. Isso eu aprendi no primeiro semestre de psicologia, eu aprendi isso. Claro. Eu lembro da minha supervisora, na época dos estágios, a minha supervisora falou assim, Danilo, é cara de palmito, hein? Porque eu brinco. Eu sou meio palhaço, né? E eu brinco que a minha cara tem legenda. Por mais que eu não queira falar, a minha cara, ela fala. Não consegue demonstrar. Eu não consigo fingir. Fingir. Então, a minha cara tem legenda. Tem horas assim... Eu já vi vídeos meus que eu falo... Nossa, que vergonha. Eu já vi um vídeo meu numa apresentação da faculdade. Fizeram figurinha. Jura, Dani? Porque a minha cara tava assim de um desapontamento tão grande que depois o pessoal falou assim, tava ruim? Aí eu falei, não, tava normal. Não, porque a sua cara tava bem estranha. Aí eu falei, pixa, eu preciso melhorar isso mesmo. E aí essa supervisora falava assim, cara de palmito. Porque a gente não pode ter o olhar de julgamento em nada. Sim. Então, o profissional da saúde que acolhe a gente... O infecto que faz a primeira abordagem e tudo mais, é muito importante que essa pessoa... Mas existe um infecto que fica julgando? Existe. Infecto que já falou que já colocou a minha aluna ali dentro da comunidade à prova da questão do indetectável.
E ela ficou assim, meu Deus, mas eu vou transmitir pra minha parceira ou não vou transmitir? Porque minha médica tá falando que eu não posso confiar 100% no indetectável. Gente, diploma não é. Diploma Nossa, não que é. Loucura. Porque é onde você tem que ter um super acolhimento do seu infecto, O né? meu, ele Imagino. sempre me acolheu, sempre foi assim. Mas eu fiquei brava com ele, que eu falei, você não me falou que o remédio engordava. Ele, não, mas não é assim, não sei o quê. Ô, Rei, tem outra opção pra você, no caso? Sim, eu fiz a troca, eu peguei um esquema, só que eu ainda tô pra analisar, porque eu ainda quero trocar de novo. Entendi. Eu tô, assim, nesse lance, porque essa medicação que eu peguei agora, um dos efeitos é resistência à insulina, e eu estou também com a resistência à insulina. Eu tô fazendo um tratamento com o médico do esporte, com exames, tudo certinho, então agora a gente tá fazendo um acompanhamento bem legal. E aí eu estou analisando agora qual é a melhor opção. Eu vi que tem o Bictegravir, que é uma medicação que ela é fornecida na Europa, só que aqui no Brasil ela não é disponível pelo SUS por conta do custo. Só que com ordem judicial é possível que consiga essa medicação. Então eu tô vendo se eu consigo essa possibilidade, mas obviamente eu não vou ficar sem o meu tratamento. Claro, então, claro. assim, mas é uma. Hoje uma virou coisa que um hoje- comprimido só, né? Hoje tem essa possibilidade, que é o dolutegravir Nossa, eu com entrevistei o tenofovir. Adriano aqui, ele tomava 20. Mas ele tem o tenofovir, esse que tem um comprimido só. Ah, o Adriano, eu ia falar, o Adriano pegou, não pegou... O Adriano é hétero, né? Mas eu lembrei que Pegou o dele foi transfusão. transfusão, é. Ah, por transfusão. Não, é porque o Dani ficou falando que é Caramba. muito difícil um homem pegar de uma mulher. Eu já fiquei achando que todos É. os héteros que falaram que Não, mas vivem... existe. Assim, né? existe a possibilidade, mas é muito difícil. Lembrando que o contágio acontece por fluidos, certo? Certo. Então, é muito mais difícil da mulher para o homem do que do homem para a mulher, porque quem É. recebe mais fluido é a mulher. É. Ponto. É impossível? Não, na medicina não existe nada impossível. Nada é 100%. Mas é mais difícil. No caso do Adriano, Não, o do Adriano foi. Mas tem o Rui também. O Rui, que escreve nas mensagens lá. O Quem Rui, que é o Rui? Não sei. ele pegou... Não, ele descobriu doando sangue, mas ele é heterossexual. Ele... Só uma coisa, não sei se a gente falar sobre isso é interessante você publicar. O quê? A gente está falando de terceiros. Ah, entendi, tá. Não, mas é que eu já entrevistei ele também, mas o Rui. eu tenho medo de alguém achar que a gente está falando indevidamente da sorologia. A gente Ah, nunca não, sabe. não. Mas a gente Mas não eles citou são, nomes. eles também falam abertamente. né, Eles nas redes falam. sociais. O Rui, eu entrevistei ele aqui também. Eu só tenho medo porque ultimamente as coisas são Não, tão... eu sei. Já é complicado. Gente, você acredita que a gente já falou 2 horas? 2 horas Oi? já? Poxa! A gente tem 10 minutos, tá? Que é a mensagem final de vocês, meu. A gente começou 4h30. Um papo Né, Pra meninas? mim, você ia fazer a primeira parada de 1 hora. Nem deu. De tanto que a gente tá falando aqui, né? Mas Tá fluindo. tá fluindo, né, meninas? A gente começou, foi Caralho. 4h30. proveitoso, o que a gente tem alguma coisa mais importante assim que a gente tem que trazer. Eu acho que é legal aproveitar essa oportunidade, né, Ju? Tem alguma coisa que Eu você acho que a queira gente saber? abordou bastante coisa, assim, mas... Esse negócio da cura, vocês acham que vai ter? Sempre falam, né? Tem até uma pessoa que me mandou uma mensagem esses dias no meu Instagram falando: Que parece nos que tá- ajude na luta contra. Na causa para a cura, cobre as instituições e tudo mais. É uma pessoa que criou um perfil específico para isso. Aí eu até parabenizei essa pessoa, falei: olha, que legal o seu trabalho. Esse não é o meu campo de trabalho hoje. Claro que eu quero a cura, eu acho que a cura vai ser uma grande conquista para a humanidade, mas hoje eu não trabalho nessa frente. Hoje o que eu mais trago é a cura, que você falou que é a cura funcional, Cura né? funcional. Que é o aqui e o agora. Claro. Eu posso viver bem, eu tenho tratamento. Não dá pra ficar vivendo com Vamos ser essas feliz agora e não ficar expectativas. só esperando o dia da cura? Então é mais isso, mas claro Até que... porque tem pessoas que não fazem adesão correta ao tratamento esperando para a cura. E aí, para você entender que, sim, se a cura acontecer, você precisa estar indetectável. Claro. Então, faça adesão correta ao tratamento. A mensagem, acho que talvez mais importante de todas é testem-se. Testem. Faz sexo, testem-se. Não existe grupo de risco. Eu li aqui, e pelo CDC dos Estados Unidos, pessoas que têm mais de 3 relações por ano são relações... Não se fala mais promíscua. Ah, você descobriu aí? É outro que número, foi? é outro nome. São relações... rapidinho Saiu aqui. o peso moral, né? Sexualmente ativas com múltiplos parceiros. É a forma de se referir a pessoas promíscuas. Entendi. Quem tem mais de 3 parceiros anualmente. Então, assim,
Você tem uma vida sexual ativa? Ótimo, porque quem transa é feliz e não enche o saco. Desculpa terminar polêmico, mas é assim, transou, tá com o sorrisão na cara, legal, testa. Você tem vergonha de fazer exame? Pega o autoteste no posto. Rápido, entrega em casa. Tá seguro? Legal. Quer se prevenir? Quer fazer prevenção combinada? Tem PrEP. Preservativo mais PrEP. Casamento não é preservativo. Outra coisa. Você pode falar isso melhor do que eu. Acho que é mais você do que eu falar sobre isso. Preservativo não é casamento. Tô errado? Não, tá certíssimo. Ficou linda essa dupla de vocês, viu? A gente combina muito, né, na forma Ficou de muito pensar. legal. E é isso, mulheres, principalmente mulheres, eu aqui como mulher falando, dentro de casamento, existem formas, usar o preservativo é uma coisa constrangedora, já tá dentro de um casamento de anos. Fura Existem seu marido outros dormindo métodos, lá. Existem Faz outros o teste métodos. nele. Além de fazer a testagem periódica, existe a PrEP. Então, pense nessas possibilidades, porque, infelizmente, casamento não é método de prevenção. E aí, depois, você não pode se colocar no lugar da vítima, porque eu sempre falo, porque às vezes elas chegam pra mim com esse discurso, né? Poxa, eu confiei no meu marido, confiei no meu parceiro, agora essa pessoa acabou com a minha vida e... Aí eu falo, tá, calma, respira, eu entendo a sua dor, mas eu quero que você entenda a sua responsabilidade dentro disso, que é uma responsabilidade compartilhada, independente de ser um casamento ou não. Isso não tira a parte ruim de que a pessoa fez e que não deveria ter feito, porque existia um contrato monogâmico. Sim. Mas a sua responsabilidade de confiar sua saúde a uma outra pessoa, que Sim. é uma responsabilidade individual. Então, você teve a sua responsabilidade, e aí eu quero que você entenda que é diferente culpa de responsabilidade. Então, não carregue uma culpa, mas carregue a responsabilidade. Porque quando você é responsável pela sua vida e pela sua saúde, você tem a possibilidade de mudar, de transformar. Então, a partir de agora, você vai se cuidar, você vai se amar, você vai se proteger e vai seguir em frente. Assumindo a responsabilidade. Fala perfeita. Nem precisa de acréscimo, mas eu só colocaria perdoe-se. Perdoe-se. Maravilha. Porque é o primeiro ato, é se perdoar. Se perdoar. Porque tudo isso que você falou é tão importante, né? Sim. Todas essas palavras, toda essa reflexão que você trouxe, ela é tão importante que é uma dose de vida. É entender que, assim, não dá... a área da psicologia que eu quero seguir é a fenomenologia. E é justamente a área que é isso. O que a gente tem é isso. Como que a gente vai daqui para frente? A gente vai escolher se ficar nesse papel ou seguir em frente com responsabilidade e com amor próprio. Sim. Você pretende trabalhar só com HIV, Dan? Eu acho que a gente tem aqui hoje dois mundos bem diferentes e que eu nunca pensei que eu fosse compartilhar com alguém com tanto conhecimento e com admiração, porque eu olho para ela falando e eu fico pensando, poxa, querendo ou não, se para mim, homem, já é difícil, para uma mulher levar isso assim no peito é muito pesado. E ela é um mulherão que leva com a cabeça em pé e isso é muito foda. A gente precisa muito dessa representatividade. Sim. De forma acessível, sem bronca e sem arrogância acadêmica. Porque é muito chato você falar sobre isso e a pessoa tá te ensinando dando bronquinha. Não é legal, as pessoas correm. Então, eu acho muito legal, porque a gente precisa de pessoas, como você mesmo falou, que o governo crie essa representatividade para tirar o estigma de que isso só pode acontecer com um público gay. Eu acho que eu, como psicólogo daqui 6 meses, com o meu CRP daqui 6 meses, falar sobre isso com a minha experiência de vida, tem um peso diferente. Se eu vou entrar só nessa área, acho que não. Sim. Até porque eu acho que o HIV, ele é um pano de fundo que sempre tem alguma coisa por trás que está mal resolvida. Eu sempre falo isso. O HIV é só ele pode virar uma muleta para alguns problemas que não foram resolvidos lá atrás. É sempre o que veio antes do HIV, na verdade. Exatamente. É o que veio antes. Ai, A gente pensa eu muito amei. igual. Você é incrível. Foi muito bom Você vocês também. aqui. Foi incrível. Ó, já peguei a palavra dele. Foi incrível esse bate-papo. Eu não senti passar. Ninguém sentiu passar, né? Eu achei Foi que você ia muito falar. rápido. Eu achei que você ia falar assim, vamos fazer a parada. Para poder complementar algumas coisas. A gente vai marcar próximas. Agora eu voltei para a 5ª temporada. Eu não vou mais parar. Mas eu deixo a mensagem final, rede social, tudo isso. Que já acabou o tempo, gente. Infelizmente. Mas foi top. Foi. Tem muitos cortes virais, viu?
Dan, muitos cortes. O Dan hoje estava inspirado. Hoje ele... Ele Tô veio que polêmico. veio. Tô polêmico. Arrasaram, vocês arrasaram. Deixa as redes e uma mensagem final aí para quem tá assistindo. Eu vou falar e o Dan finaliza. Olha, gente, eu quero dizer pra vocês que Mostra o quem quiser livro, conhecer Rê. meu trabalho, tá lá nas minhas redes sociais. Tem um livro, Como HIV Mudou Minha Vida pra Melhor e o que isso tem a ver com você. Não é a romantização do vírus, é um tema já curioso mesmo pra você entender o que foi que aconteceu aqui e como que você pode também lidar com o seu diagnóstico e seguir a sua vida com leveza, com felicidade, com alegria, entendendo que você vai ter saúde, que você vai poder ter bons relacionamentos e uma vida como qualquer outra pessoa. E é isso, acho que não quero complementar com muitas coisas aqui, não. Me sigam lá, Renata Nunes M, acompanhem o meu dia a dia. E eu quero dizer para vocês que eu não me arrependo de ter compartilhado a minha sorologia. Estou muito feliz de voltar aqui nessa casa hoje pela terceira vez. Um pouco mais madura, depois de ter compartilhado o HIV, e dizer que valeu a pena. Valeu a pena estar aqui representando não só a mim, mas todas vocês que ainda não têm essa coragem de falar e que não precisa falar também, mas que saiba que tem alguém aqui que está podendo representar isso para vocês. E seguindo com leveza. E marcas, por favor, me contratem, não sejam preconceituosas. Eu ainda quero poder Mulherão bonita, continuar esse trabalho de empoderada publicidade em outro lugar. E é isso, agradecer, Ju. Eu acho que não tenho muito o que falar. E dizer que eu tô muito feliz de conhecer o Valicé. Achei a sintonia de vocês A gente incrível. tem uma sintonia bem bacana e foi ótimo estar aqui com você. Linda. Com vocês. Bom, não tenho muito o que falar, só agradecer, porque é o terceiro encontro. Sim. E esse encontro, ele, desde o primeiro, ele gerou muitos outros encontros que foram incríveis. Eu gosto dessa palavra. Falar sobre HIV, eu testei positivo em 2008. Eu achei que eu jamais conseguiria ter chegado nesse mundo que eu tô hoje por um diagnóstico positivo, né? De conhecer pessoas que fizeram essa caminhada comigo, né? São quase 18 anos vivendo com HIV. Eu vi muita coisa se transformar. E a minha rede social é @valiserra, VALI, 2 S e 2 Rs, Valiserra. Lá eu falo sobre viver bem. E as pessoas acham que a gente tem que fazer um papel de coitado. E eu não vou fazer um papel de coitado. Eu acho que eu tenho que mostrar que eu vou para academia, que eu gosto de carro, que eu gosto de música, que eu gosto de balada. Porque a vida ela não se resume no resultado de HIV. Maravilhoso. Né? Eu acho que aqui nesse livro, eu vou deixar aqui, esse livro deve sintetizar o nosso encontro, né? Que assim, o HIV, ele não é o meu cartão de visita e nem o seu. E acho que aqui está sintetizado isso, como está na minha página. A gente vive bem, eu estou feliz. E talvez essa felicidade incomode, mas se não incomoda, segue a gente para entender que o mundo não acabou, né? A vida continua. Exatamente. E obrigado pela oportunidade. Gente, Coragem. sabe, eu gosto muito de vocês, né? Acho que eu ficar chamando vocês toda hora aqui, porque realmente vocês me tocam muito nesse tema e eu acho que vocês sensibilizaram muita gente no Estrela Podcast. Desde o início, gente, quem quiser assistir, tem 2 episódios com a Rê, um com a Rê e um com a Thaís, e um só ela, 2 com o Valiserra. E vocês vão conhecer ainda mais eles, para quem ainda não assistiu. E são os episódios mais assistidos, São por muito incrível que bons, pareça. assistam. Os episódios de vocês são um dos que estão nos top 10 lá, mais assistidos. E agradecer todo mundo, gente. Segunda-feira tá no ar, que é meu aniversário, no dia que vai estrear. Então, vocês já me deem parabéns aqui embaixo também. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Ei.